Nós vamos então hoje estudar esta expressão que aparece no versículo 10, lembrar dos pobres. O que é que isto na Bíblia significa? O que é que nós podemos aprender com Deus, de Deus, com o seu povo, acerca deste cuidado aos pobres, disto que significa esta lembrança, lembrar dos pobres. O que fica claro é que é uma sequência, ou vem na sequência desta ênfase no verdadeiro Evangelho, na verdade do Evangelho. Portanto, lembrar dos pobres é fruto de alguém que entendeu o Evangelho, que defende o Evangelho, que prega o Evangelho. Logo, se recebeu o Evangelho, a graça de crer e de anunciar e de falar do Evangelho, há aqui uma ligação com esta expressão, lembrar dos pobres. No capítulo 6, nós acreditamos que existe uma expressão equivalente, no versículo 10 especialmente, mas começa no versículo 9. Gálatas 6, o versículo 9, diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Então esta é a expressão equivalente, fazer o bem a todos. Há aí uma ênfase, especialmente, principalmente aos irmãos na fé, mas a ordem, a orientação bíblica é fazer o bem a todos. E nós vemos na vida de Paulo como isto foi algo importante para ele no ministério dele. Se puderem acompanhar ou anotar, a leitura está aqui projetada, mas em Atos 11, bem no início do ministério do apóstolo Paulo, diz que naquela altura, naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, apresentando-se um deles chamado Ágabo. Dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então esse cuidado, essa expressão de bondade, esse ato de lembrança dos pobres, essa atitude de fazer o bem, esse socorro foi enviado através de um homem chamado Saulo. O seu nome foi mudado para Paulo. É deste homem que estamos a falar, foi este homem que escreveu esta carta. Então este cuidado aos pobres, desde o início do seu ministério, nós vemos Paulo envolvido, como ele diz mais à frente, já quase no fim do seu ministério, em Atos 24, ele diz: depois de anos eu vim a Jerusalém de novo, vim trazer esmola à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática de dar ajuda, de mostrar bondade, de lembrar dos pobres, de dar esmola. Foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo. É uma situação em que ele deseja muito voltar a Jerusalém, testemunhar aos judeus. E se os irmãos lembrarem esse capítulo, é nessa altura que depois ele vai ser preso por insistir em ir a Jerusalém, mas na verdade Deus queria que ele fosse para Roma. E ele vai preso, mas vai para Roma, para onde Deus queria. Mas nessa passagem para Jerusalém, de novo ele demonstra essa lembrança dos pobres. Era algo que ele se esforçava por fazer. Ele não esquecia, que é uma evidência do Evangelho, de alguém que entendeu o Evangelho, este cuidado, esta ajuda de levar esta bondade, esta misericórdia, esta expressão de bem do que é o bem. Mas numa carta que ele escreveu, numa das cartas mais importantes, que melhor explica o Evangelho, no fim da carta, em Romanos 15, no versículo 25, nós lemos de novo esta menção de auxílio, de fazer o bem, de lembrar dos pobres. Diz assim, então, a Paulo a estes irmãos de Roma: agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprova a Macedónia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo
lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Então ele está a explicar aquilo que ele tinha feito, que foi registado no livro de Atos, e a razão. A razão é que houve irmãos que se importaram, houve irmãos que se lembraram dos pobres, houve irmãos em Roma que entenderam o Evangelho, entenderam o amor de Deus e queriam prestar um serviço a Deus, servindo assim os santos, servindo assim a igreja, aqueles entre os irmãos que estavam a passar necessidade. Há 2 capítulos importantes numa carta de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, e que os 2 capítulos, capítulo 8 e 9, em 2 aos Coríntios, é um testemunho que Paulo dá destas igrejas, das igrejas da Acaia, das igrejas que se preocupavam com os pobres, que tinham entendido o amor de Deus e queriam assistir os santos. É essa expressão que aparece nestes capítulos, a assistência aos santos. Em Romanos nós lemos o serviço, mas em Coríntios nós lemos a assistência. E nesta carta, além do testemunho, Paulo dá instruções sobre generosidade, liberalidade, misericórdia. E ele usa várias vezes a palavra, a expressão graça, para descrever este ministério. Esta graça, e ele usa, e ele refere-se à assistência aos pobres, da lembrança dos pobres, este serviço aos santos, às pessoas necessitadas. Ele usa várias vezes a expressão graça. Rogaram-nos participar desta graça, esta graça de ter este ministério, de dar a quem tinha necessidade. E em Hebreus, capítulo 13, Deus, por meio de um homem que nós não sabemos muito bem quem é, mas alguém que conhecia muito bem os apóstolos, que recebeu o ensino apostólico, portanto, de Cristo, ele instrui os crentes hebreus a não negligenciar a prática do bem. Não negligenciem a prática do bem. A mútua cooperação. Com tais sacrifícios Deus se compraz. Portanto, quem se lembra dos pobres, quem faz o bem, quem pratica o bem, deixa Deus alegre, satisfeito, com prazer. Deus compraz-se, tem prazer neste tipo de atitude, de alguém que se preocupa, alguém que quer servir os necessitados. Nós falamos sobre este assunto quando estudamos Deuteronômio, no capítulo 15, a partir de uma expressão que encontramos lá em Deuteronômio, no versículo 4, Deuteronômio 15, 4, diz: para que entre ti não haja pobre. Deus dá instruções, dá mandamentos, orienta o seu povo com este objetivo, para que não haja pobres no teu meio. E o versículo 7 e o versículo 8 também desenvolvem um pouco mais a ideia. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Deus preocupa-se com o seu povo, Deus preocupa-se com a condição dos seus filhos. E Deus não quer que haja pobres entre o seu povo. É preciso definir o que é pobreza. É a falta do que é necessário à vida. É escassez. Um dos sinónimos de pobreza é indigência. Penúria é outro sinónimo. São palavras que descrevem o que é pobreza. É quando a pessoa não tem o que é necessário para existir, para viver. É uma pessoa pobre. Não tem acesso àquilo que precisa para se manter viva fisicamente. Especialmente o alimento, tem a ver com o sustento para o corpo, a comida, mas obviamente que também a questão do abrigo, a proteção por causa das doenças. Pobreza é sinónimo de falta do que é necessário à vida, à existência. E Deus não quer que haja pobres entre o seu povo. Deus quer que todos tenham condições de viver, até porque
no livro da sabedoria, nós encontramos este tipo de pensamento, Provérbios 14, 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Tratar mal os pobres é insultar o próprio Deus. E se alguém ajuda uma pessoa necessitada, está a honrar o próprio Senhor. E por isso este pronome aqui refere-se ao próprio Criador, ao Deus que criou. Alguém que se compadece e dá, alguém que ajuda, alguém que pratica o bem, alguém que se lembra dos pobres, é alguém que honra a Deus. Outro texto importante no livro da sabedoria, capítulo 19, versículo 17, diz: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. E o próprio Senhor, lhe paga o seu benefício. É o Senhor que recompensa, é Deus quem vê, é Deus quem compensa, é Deus que dá a bênção, é o próprio Senhor, o dono da prata e do ouro, o Todo-Poderoso, o Rei Supremo, o Deus do Universo. É Ele que vê e paga esse benefício. Portanto, os cristãos são admoestados a lembrar-se dos pobres, a lembrar-se das viúvas, especialmente naquele tempo eram pessoas necessitadas, sem auxílio do marido, que culturalmente e naquele tempo trazia a subsistência, o salário. Os cristãos são admoestados a lembrar-se dos órfãos, crianças sem pai, que vai trabalhar, que traz o sustento da terra, traz o salário. Os cristãos são admoestados a abrir a sua casa para hospedar pessoas. E mesmo que não as conheçam, mas porque são do Senhor, são povo de Deus, são filhos de Deus, são orientados em Hebreus capítulo 13, versículo 2. É uma instrução aos crentes a abrirem as suas casas para cuidarem daqueles que estão a caminho, que estão a passar. É uma forma de servir a Deus. É isso que nós lemos lá em Hebreus 13. Pessoas necessitadas de abrigo, um lugar para descansar. Os cristãos são admoestados a condenar o materialismo, a avareza, o amor ao dinheiro. Em 1 Timóteo 6, 17 a 19. É isso que impede muita gente de ser generosa, de ser graciosa, de se envolver neste ministério do auxílio a outros. É a avareza, o amor excessivo ao dinheiro. Não querem partilhar, têm medo que lhes falte. E são, por isso, admoestados os cristãos a condenar o materialismo, o apego, o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Embora devam priorizar os necessitados da igreja, como nós lemos em Gálatas 6, especialmente os domésticos da fé, os irmãos, e a prioridade é essa, mas os cristãos devem também ser misericordiosos para com outras pessoas. Façam bem a todos. Todos esses ensinos, eles vêm diretamente da revelação do Antigo Testamento, do coração de Deus. E a lei de Deus revela o seu coração. E Deus não quer que haja pobres entre o seu povo. Não é a vontade de Deus que haja gente necessitada do básico para poder sobreviver, especialmente entre o seu povo. Jesus, ele conta uma história. Em Mateus 25, esta passagem é realmente significativa. Nós não a vamos ler agora, mas eu creio que ela é bem conhecida. Mateus 25, a partir do versículo 31. Nós lemos sobre o grande julgamento das nações, aquela história das ovelhas e dos bodes, ou cabritos. Algumas versões trazem a expressão bode, outras trazem cabrito. E como Deus separa as ovelhas dos bodes. E a razão para essa separação, em que os que estão à esquerda, os cabritos ou os bodes, são lançados num lugar de tormento, longe do Senhor, e as ovelhas, aquelas que são colocadas à sua direita, são trazidas para perto dele e usufruem da sua presença. São aqueles que, descritos no versículo 35, serviram o Senhor e
sem saber ou sem fazer essa ligação direta, versículos 35 e 36, o Senhor diz assim: eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. E depois perguntam, versículo 40, quando é que nós te fizemos isto? E o Senhor Jesus diz: sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então esta atitude para fazer o bem, para não deixar que haja este tipo de miséria, de aflição, de necessidade, sempre que alguém se esforça para levar este cuidado, fazer este serviço, é fazer ao próprio Senhor Jesus. Porque é dele, são criaturas dele, mas especialmente são filhos dele, são servos dele. Por isso é o próprio Senhor que se está a fazer. É o que ele ensina, é o que o próprio Senhor Jesus ensina. Outra passagem importante, nós encontramos em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 36, a história do bom samaritano. E a certa altura, que quase no fim da história, depois de descrever o que aconteceu, aquele homem que foi assaltado, passa um sacerdote, um levita, e nenhum dos dois o assiste. Ele que tinha sido abandonado para morrer, espancado, ferido, roubado, sem dinheiro. E um homem samaritano vai lá, assiste-o, leva-o para um lugar onde ele vai ser cuidado, alimentado, tratado. E o Senhor Jesus pergunta: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Tu que dizes que conheces a lei, tu que sabes os mandamentos, tu que queres entrar no reino, que és ser filho de Deus, então ama o Senhor, ama o teu próximo. E ele pergunta: mas quem é o meu próximo? E Jesus conta esta história para explicar quem é o próximo. E o homem respondeu, o intérprete da lei, o estudioso: aquele que usou de misericórdia para com ele. Esse é o próximo, esse foi o próximo. E Jesus disse: então vai e procede tu de igual modo. Vês alguém em necessidade, vês alguém aflito, faz igual, cuida, faz alguma coisa. Mostra que amas a Deus. Esta expressão aqui, misericórdia, que aparece no versículo 37, usar de misericórdia. O termo grego significa bondade, boa vontade ao miserável e ao aflito, associada ao desejo de fazer alguma coisa para ajudar. Interessante o que este dicionário diz. Não são só sentimentos, não são só pensamentos, não é só uma comoção interna, mas misericórdia está associada à vontade, ao desejo, à iniciativa de fazer alguma coisa para ajudar. É isso que diz um dicionário, os dicionários de teologia, para definirem a palavra grega para misericórdia. Uma boa vontade para com o aflito, aquele que está na miséria, associada ao desejo, à vontade de ajudar. E no Novo Testamento nós temos algumas passagens muito importantes para clarificar esta expressão, este sentido, este ministério, este serviço, o que é lembrar dos pobres. E a primeira está em Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 18. Tiago 2, 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A fé vê-se em ação. A misericórdia vê-se em ação. Quem tem fé verdadeira quer fazer alguma coisa para ajudar. Alguém que está aflito, alguém que está a sofrer,
alguém que ama a Deus, alguém que entendeu o Evangelho, lembra-se dos pobres, dos humildes, dos aflitos, dos necessitados. Tiago 2, uma passagem importante. Outra passagem importante é 1 João capítulo 3, versículos 17 e 18. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de facto e de verdade. Ama a Deus? Então mostre. Mostre com o seu comportamento. Não feche o seu coração, não iniba a sua expressão de amor. Socorra, se tem recursos deste mundo, socorra aquele que está a padecer necessidade. São responsabilidades de todos os cristãos, mas existe na Bíblia uma categoria de líderes, um grupo específico de líderes que Deus separou, nomeou, instruiu a igreja para nomear, que são os diáconos, e é-lhes designada esta tarefa de coordenar o ministério de misericórdia da igreja. Não de fazer todo o trabalho, mas os diáconos devem administrar. O papel dos diáconos é coordenar esse ministério. E Deus vai indicando, Deus vai mostrando à igreja quais são aqueles que têm este dom, esta capacidade de liderança, de coordenação, de trabalho, associada a um caráter, uma pessoa de fé, uma pessoa espiritual, uma pessoa que teme ao Senhor e que faz isto porque quer honrar o Senhor. Então é isto que se espera de uma igreja que tem diáconos, é uma igreja que tem pessoas que sabem coordenar o serviço, que estão atentas às necessidades de quem precisa de auxílio para mobilizar a igreja, seja em oração, em visitação, em provisão. Este é o trabalho do diaconato, trabalho diaconal. Porque Deus não quer que haja pobres entre o seu povo. E por isso, e nós lembramos isso quando estudamos Deuteronômio, uma vez que Deus não quer que haja pobres entre o seu povo, Ele ensina acerca da importância do trabalho. Vimos várias passagens, hoje vamos só recordar algumas delas, especialmente de Provérbios, da sabedoria para a vida. Mas a ênfase é esta: Deus não quer que haja pobres entre o seu povo. Por isso é que Ele ensina tanto sobre a importância do trabalho. O primeiro texto é Provérbios 10, versículos 4 e 5. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Então precisamos aprender com Deus, ensinar aos nossos irmãos, nossos filhos, pessoas que estamos a discipular, a importância de ter mão diligente, disposta a trabalhar, ter também esta previdência, de olhar com cuidado para o futuro e por isso ter um montante, uma poupança, como diz aqui o versículo 5, o que ajunta no verão é filho sábio. Há abundância, sobrou, eu vou guardar para o tempo de escassez, porque logo o inverno pode chegar, vai chegar. Mas a ênfase, sem dúvida, que está na diligência e no trabalho sério, responsável, muitas vezes árduo, porque na cega há trabalho debaixo do sol, trabalho duro, mas aquele que dorme na cega é filho que envergonha, e por isso vem a pobreza. Quando se entrega à ociosidade, à preguiça, à procrastinação, isso traz vergonha à própria pessoa, à família, à igreja. Por isso Deus ensina acerca do trabalho. Outra passagem que eu gostaria de destacar no capítulo 13, 2 versículos, o 4 e o 11. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O diligente não é pobre. À luz da Bíblia, quem é diligente, quem faz bem o seu trabalho, a tendência é ter fartura.
Versículo 11, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Cada vez mais na nossa cultura, na nossa sociedade, as pessoas querem ficar ricas depressa, a raspar uns papeizinhos, querem fazer umas cruzinhas, querem dar uns cliques apenas, fazer umas publicações e querem ficar ricas depressa. Querem heranças do que os pais, os avós juntaram. Mas Deus ensina que esses bens que facilmente se ganham, seja a raspar um papelzinho, a fazer umas cruzinhas, a fazer uns cliques, ou simplesmente porque aparece na conta por causa de uma herança, diminuem e rapidamente. Não nos iludamos. O mundo continua a iludir muita gente. Há muita mentira, muita gente viciada, escrava deste tipo de jogatana, de vício, de raspadinhas. Não nos iludamos. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, esses bens que facilmente se ganham diminuem. Mas o que ajunta à força do trabalho, aquele que é diligente, aquele que é trabalhador sério, responsável, faz a sua parte, estuda com concentração, queima os seus neurônios, as suas pestanas, queima o seu corpo, esse terá aumento, esse terá bom aproveitamento. Mais um texto, Provérbios 19, versículo 15. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. Como percebemos, há uma relação entre pobreza e a ociosidade, a preguiça. A preguiça faz cair em profundo sono. O ocioso vem a padecer fome. Há pobres e até entre o povo de Deus, nas famílias cristãs, há gente pobre porque não tem sido instruída no trabalho. Não tem aprendido com Deus e com o povo de Deus, não tem dado ouvidos à importância do trabalho. E por isso há miséria, há fome, há pobreza. Por isso é um problema, inclusive, que as igrejas têm que lidar. Gente enganada com as facilidades, os facilitismos dessa sociedade, dos influencers, dos youtubers, e agora os meninos querem todos ganhar dinheiro fácil, a fazer uns videozinhos, achando que vão ficar milionários. Há uma nova cultura de ganhar dinheiro e alguns realmente ganham facilmente, ganham rapidamente, mas também o destroem as próprias vidas tão rápido quanto ganham esse muito dinheiro. Mas o ensino bíblico, e em Efésios capítulo 4, o ensino neotestamentário apostólico, portanto cristão, e o resumo da lei do Senhor está em Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que furtava e que foi liberto desse vício, desse pecado, de furtar, de maltratar os outros, de roubar, de ser desonesto. E foi liberto porque nasceu de novo, porque conheceu Jesus, ouviu o Evangelho, creu. Então agora, na nova vida, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Este é o objetivo que Deus tem, ensinar o povo dele a trabalhar. Porque necessitados há e vai continuar a haver. Ainda há muita gente escrava do pecado, há muita gente ignorante acerca da lei de Deus, não conhecem Deus. Pessoas que chegam à fé tarde, que conhecem a sabedoria divina muito tarde. E por isso precisam da igreja, precisam dos crentes, de pessoas fiéis, que entenderam o verdadeiro Evangelho, a verdade do Evangelho e vivem à luz dessa verdade e que vão trabalhar com as próprias mãos para terem como acudir ao necessitado. Terem essa alegria de dar, essa bem-aventurança de poder ir à farmácia comprar um medicamento para dar a um pobre. Ir ao supermercado, comprar uma refeição e servir a um miserável. Esta foi a prática da igreja primitiva e é para nós o maior modelo e o melhor modelo do que é uma igreja bíblica. Em Atos 4, 32, nós lemos: da multidão dos que creram era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua,
nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. Estava ao serviço dos irmãos, do povo, da família espiritual. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esta foi a prática da igreja primitiva. Esta é a herança que nós recebemos. É à luz dessa sabedoria que nós devemos também organizar-nos como igreja e viver, não deixar que haja necessitados no nosso meio, instruir os nossos filhos acerca do trabalho sério, da diligência, as pessoas que chegam à fé. Porque a solução para erradicar a pobreza, e nós vimos isso em Deuteronômio, capítulo 15, quando Deus diz para que não haja pobre entre ti, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para a possuires, se ouvires. Se ouvires a voz do Senhor atentamente. É assim que se acaba com a pobreza. Ouvindo atentamente a voz do Senhor para cuidar em cumprir todos os mandamentos que o Senhor ordena. À medida que o povo ouve o que Deus ensina acerca do trabalho, é assim e que põe em prática, que cumpre, é assim que se erradica a pobreza. Nós devemos então ouvir atentamente a voz do Senhor. Para cuidarmos em cumprir os mandamentos que Ele nos ordenou, nós devemos acudir, sim, os irmãos necessitados, dando-lhes roupa para se aquecerem e pão para se alimentarem. À luz de Tiago 2, nós devemos fazer isso, sim. Nós precisamos fazer isso, mas também devemos falar-lhes as palavras do Senhor acerca do trabalho responsável e fiel. Não apenas dar o alimento, não apenas dar o abrigo, mas dar o ensino bíblico, dar o ensino. O que é que Deus ensinou, o que é que Deus disse, quais são as ordens dele, o que é que Ele espera de homens e mulheres como nós, para que entre nós não haja pobres. Pois o Senhor nosso Deus nos abençoará abundantemente, como lemos aqui no versículo 4. Se ouvirmos, não haverá pobres no nosso meio. Contudo, o Senhor Jesus diz que nunca, e o próprio Deus, nesta passagem, diz, nunca deixará de haver pobres na terra. A pobreza totalmente nunca será erradicada. O Senhor Jesus diz em Mateus 26, e isso está repetido em João 12, os pobres sempre os tendes convosco. Sempre haverá pobreza, como lembramos, o pecado atingiu a humanidade e fez esse estrago. É por isso que há tanta desobediência à lei de Deus, tanta ignorância. É por isso que há tanta resistência à vontade do Senhor, a fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Então nunca deixará de haver pobres na terra. Sempre teremos esta oportunidade de nos lembrarmos deles. Pessoas com necessidades, pessoas que chegam por ignorância, chegam miseráveis até nós, a pedir ajuda, a pedir auxílio. E nós, com a sabedoria que Deus nos está a dar, porque nos permite ler a palavra, estudarmos juntos a palavra, podemos aprender a servir, a sermos assistentes também, a evidenciarmos essa noção de graça, que é um privilégio poder participar desta forma no ministério da igreja local. Contudo, a sequência desse versículo é o que Jesus diz, a mim nem sempre me tendes. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E outro lado, então, do conceito da pobreza, em 2 Coríntios 8, 9, diz, conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos.
E é quando temos Cristo em nós, Ele que, sendo rico, se fez pobre, Ele que assumiu essa forma de servo, Ele que se esvaziou de toda a sua glória e riqueza celestial para poder servir a humanidade e deixar-nos exemplo para nós seguirmos os seus passos. Mas é Ele em nós, é essa riqueza de Cristo que nos faz lembrar os mandamentos do Senhor. É Ele que nos faz lembrar a vontade do Senhor, é Ele que nos dá força para nos submetermos e cumprirmos a vontade do Senhor, para sermos verdadeiramente felizes. Bem-aventurados, Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta é a riqueza que nós temos, é Cristo em nós. É tê-lo em nós, tê-lo conosco, é ter o seu Espírito. Enquanto Ele não está fisicamente conosco e nós com Ele, nós temos o seu Espírito, nós temos a sua palavra a guiar-nos, a sermos como Ele, humildes, mansos, amorosos, fiéis. Bem-aventurados os humildes. E literalmente esta palavra, na língua original, diz alguém que foi reduzido à pobreza. Humilde, aqui literalmente, alguém que está na mendicância. Bem-aventurados os pobres, aqueles que pedem esmola. Bem-aventurados os destituídos de riqueza, de influência, de posição, de honra. Bem-aventurados os indigentes, os necessitados em todos os sentidos. Os destituídos da riqueza, do aprendizado, da cultura intelectual que as escolas proporcionam. Pessoas que se acham porque estudaram em determinadas escolas, porque tiveram determinadas oportunidades. Pessoas miseráveis. Nós somos pobres. E não podemos achar que somos ricos. A carta que Jesus escreve à igreja de Laodiceia, ele diz: tu não sabes quão pobre tu és. E sem Deus nós somos realmente pobres, mas nós temos que ter esse espírito, sim, de pobreza, de humildade, para suplicar ao Senhor, sermos humildes para dizer: Deus, eu realmente sem Ti não posso fazer, eu preciso de Ti na minha vida, eu preciso do Teu poder, do Teu amor. Eu que fui escolhido por Ti, Deus, como está em Tiago 2, versículo 5. Deus escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Deus chamou-nos, não tendo nada a oferecer, e essa é a mensagem de Gálatas. Nós não temos nada que possamos fazer para merecer ser filhos de Deus. Todos nós, destituídos de riqueza, destituídos de glória, de brilho, de valor. Mas se somos irmãos uns dos outros, se somos filhos de Deus, se temos fé verdadeira, genuína, é porque Deus nos escolheu em Cristo. Ele colocou o seu Espírito em nós, Ele deu-nos esta oportunidade de pensar na mensagem da cruz, de entender essa mensagem, de crer, de confiar e assim, pela fé, sermos ricos, herdeiros dessa promessa. Aquele que possui recursos deste mundo e se vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de facto e de verdade. Não vai deixar de haver gente assim, humilde, a precisar de aprender a lei de Deus. Não vai haver falta de oportunidades para mostrarmos compaixão, misericórdia, serviço. Estamos a ser chamados a amar de facto e de verdade. Se entendemos o Evangelho, nós devemos nos preocupar uns com os outros, perceber se a situação da pessoa é por ignorância, por isso ela precisa ser instruída, se é realmente legítimo, é uma doença, foi um abandono, é um pobre verdadeiramente pobre, é uma viúva verdadeiramente viúva, é uma solteira realmente abandonada, é um solteiro realmente largado pelos pais e pela sociedade. Precisamos pedir a Deus que nos ensine a cuidar, a amar de facto e de verdade. Não estarmos a alimentar a preguiça, a ociosidade, os vícios, a incredulidade, a ignorância. O nosso papel como igreja é estudar a palavra de Deus, a lei de Deus, prepararmos-nos com estas passagens, algumas delas nós apresentamos aqui, instruirmos-nos, lembrarmos-nos uns aos outros e assim praticarmos.
fazermos o bem, praticarmos a obra do Senhor, lembrarmos-nos dos pobres, fazer o bem, ser igual a Jesus.